Hoje o Galeria Pet vai começar voltando no tempo para te contar um pouquinho mais sobre uma relação que, olha, é bastante antiga entre seres humanos e animais de grande porte. É uma parceria que já acontece há milhares de anos, seja na agricultura, no transporte ou até mesmo em competições esportivas. Além disso, cavalos, bois, lhamas, burros, todos esses bichos podem ser excelentes companheiros. Por exemplo, aqui ó, olha que momento bonito. Essa garotinha aqui ó, deitadinha na grama, bem grudada na vaca de estimação dela. As duas cheias de carinho uma pela outra num registro de muita amizade. Legal demais, né? Aliás, falando em amizade, se liga só nestes dois aqui ó. O burrinho deu um jeito de ficar apoiado ali na cerca só para chegar mais perto do amigo cavalo dele. Parece até que tá um cuidando do outro, né? Muito bom. Pois é. Animais de grande porte sempre foram fundamentais no dia a dia das pessoas, mas também precisam de cuidados. E o vínculo entre eles e os seres humanos só pode existir assim mesmo, com confiança. Afinal de contas, assim como cães e gatos, esses bichos também têm personalidades e são capazes de demonstrar afeto e apego. Estas aqui, ó, são algumas das vaquinhas do Luiz. Aliás, elas vivem muito bem, viu? Com uma família muito cuidadosa num sítio. E eu fui até lá para conferir bem de pertinho como é que é essa relação deles. Imagina só, você de repente tem um cachorro na sua casa, um só, e às vezes você fala o trabalho que dá cuidar de um bichinho de estimação. Agora pensa no Alexandre, que não tem uma vaca, que por si só já seria bem diferente de cuidar do que um cachorro. Tem 22, é isso? 22 vacas, 22 Meu animais. Meu Deus, cara, e aí isso começou faz tempo? Porque não chegou 22 de uma vez, Não, né? não, isso começou há uns 5 anos atrás, com a primeira vaca, que é a cachoeira, né? Sim. A gente adquiriu ela, assim, o gosto que a gente tem, já vem desde avô, desde os parentes pra gente. Adquiri a primeira vaca. E depois disso vem vindo, 1, 2, 3. Vem chegando às vezes de compra. compra. Vem chegando de compra, vem chegando que foi nascendo também. Porque tem isso, os animais dele ainda procriam aqui na fazenda e ele me contou que não dá fim nenhum, não vende, nada, não empresta, nada, não troca. Nada. Nasceu, já são batizados, já põe os nomes, tudo em certinho. Todas têm nome? Todas têm nome. Qual que é o nome mais diferente que tem aí? A mais diferente que tem é a cachoeira, né? A cachoeira, que é a primeira, é o xodó, né? É o xodó, essa é o meu xodó. Essa não vendo, essa vai morrer na minha mão. Ah, todas vão, pelo visto. Essa... Ele tá bem apegado nas vaquinhas dele aqui. A gente tá mim. falando vaca, mas tem boi também, tem macho o boi também, né? tem o diamante. É um boi para todas as vacas? É um boi para todas as vacas. E se nascer um machinho, de repente, numa cruz? Acaba ficando com a gente até tem, depois a gente vai estar mostrando pra você, tem os machos lá em cima também, que a gente não vende. Mas tem que aprender a cuidar, né? Porque a gente pensa que é só pegar esses bichos e soltar num pasto, não é bem por aí, Não é né? bem assim, não. O bicho, ele é um ser vivo, né? Ele precisa do tratamento que nem a gente. Ele é doença, ele tem os problemas de saúde, Sim. as coisas que a gente tudo tem que estar naquele momento ali perto, do lado, cuidando. É a mesma coisa de você ter um cachorrinho. Ou uma criança. Uma criança, um gatinho, qualquer coisa. Eles são a mesma coisa. Tem que cuidar. A única diferença é o porte, né? São um porte bem mais grande. Você já aconteceu de ter aqui na sua propriedade algum animal que ficou doente, precisou de um acompanhamento veterinário? Já sim. O animal fica doente, é que nem eu falo. O animal fica doente, eu não fico quieto. Enquanto o bicho não sara, Sim. eu tô em cima, é medicamento, é veterinário. Às vezes o veterinário não pode vir, a gente faz o chamado de vídeo, mostra tudo o que está acontecendo, o veterinário vai indicando pra gente tudo certinho. Você também comercializa o leite que essas vacas produzem, tudo feito queijo. Queijo. Hoje em dia é tudo feito queijo Minas Frescal. Sim. E graças a Deus o que faz a produção é tudo vendido. E vamos combinar, o animal que vive assim, feliz, bem cuidado, quando o tutor, como é o teu caso, vai usar o leite para comercializar, fica um outro sabor, fica mais especial, Fica, e sem contar que é um leite orgânico. Porque hoje em dia, muitas das fazendas, você vê aquelas vacas, você pode ver que meus animais não tem aquele porte de mojo que você vê por aí. Sim. Aquilo lá, a maioria das coisas é hormônio. Sim. São ração que aplica, vai dando para o bicho poder produzir mais, ter uma produção maior. Os meus não, meus são tudo natural. É a pastagem, um farelinho de trigo só, simples. Eu não forço o bicho poder dar o que ele não tem capacidade.
Não tem uma exploração. Não tem uma exploração, eu não Sim. exploro. Porém, que meus bichos são tudo solto, tudo criado desse jeito que você tá vendo aqui, ó. Saudável, né? Tudo saudável. E pelo jeito que você fala, a gente já sente, cara. Já. Você gosta pra caramba. Adoro. Eu, minhas crianças, nossa. Rola até um ciúminho da esposa, não é isso? Ah, rola. A minha mulher fala que eu cuido melhor das vacas que dela. Você já pensou? Já. Mas tem uma explicação. Você tava falando por que você tem. cuida melhor das vacas? É, assim, hoje em dia, se eu sentir uma dor, eu vou chegar e vou falar, tô com uma dor. Vou lá, vou pegar um remédio. Tô passando mal, vou lá pegar um remédio. Como é que o bicho vai falar pra mim? Exatamente. Não tem como, o bicho não tem a boca. Você vê que o bicho não tá legal, mas ele não tem a boca pra chegar até você falar, tô com uma dor. É. Pra você ter uma ideia, não comparando muito, uma mulher quando vai ganhar neném, ela vai no hospital, é anestesiada, é medicada, tudo certinho, né? É. Esses bichos não, essa vaca aqui umas 3 semanas ela tá parindo. Acontece muito de eu chegar aqui no sítio de manhãzinho para tirar o leite, a vaca já tá com o bezerrinho. Já tá com o bezerro Sozinho. E aí não tem jeito, é agregar na família e É cuidar. agregar na família, é mais um membro da família, né? Pois é o que a gente vive falando, gente. Os animais são parte da família, então a gente tem que cuidar. Agora, ele já falou, é diferente cuidar de uma vaca, de um boi, de qualquer animal de grande porte, muito diferente do que cuidar de um gatinho, de um cachorrinho, que são pets mais convencionais. Então, pra gente explicar melhor, vamos bater um papo com um médico veterinário agora. Beleza, então, você resolveu que você vai ter um animal de grande porte aí na sua propriedade, ele vai ser praticamente um pet. Ótimo, mas tem que cuidar desse bicho, né? E aí varia, né? Tem cavalo, tem boi, tem lhama, tem de tudo um pouco. E como é que a gente cuida? O Gustavo, além de médico veterinário, é professor universitário e coordenador de uma clínica veterinária escola numa universidade aqui de São José dos Campos, e ele está super por dentro disso tudo. Gustavo, a gente vê que é normal, especialmente em área rural, a galera ter animais como o cavalo que está aqui atrás da gente, mas assim, é só ter um pasto, um lugar grande e soltar que eles se viram? Não é bem por aí, né? Na verdade, não. Todos os animais eles precisam de cuidados básicos, sejam eles animais de produção ou animais de companhia, eles precisam ter alguns cuidados básicos. É muito importante a gente se preocupar com uns pontos principais, que seriam oferecer uma água de qualidade, em quantidade suficiente para aquele animal. Sempre disponível. Sempre disponível, independente de quanto tempo que ele vai ficar, né, no pasto. Ele tem que ter sempre um local para beber água mais próximo Mas porque possível. passa bastante tempo no sol, às vezes, né? Tem. Sofre com as intempéries climáticas. Então aqui, como vocês podem ver atrás de nós, a gente tem as baias, né, que é para esses animais ficarem em repouso, ou em uma temporal, uma chuva muito forte, ou então à noite. É importante também se preocupar com a nutrição. Então cada espécie ele vai ter uma forma diferente de se alimentar, vai ter uma necessidade energética, uma necessidade nutricional diferente. Então isso a gente precisa levar em consideração também. Mas aí não vai comer só grama. Não, aí que entra. Por exemplo, se você for criar um equino, você vai precisar se preocupar. Além, né, das gramíneas, você vai precisar oferecer um feno, você pode oferecer uma alfafa, ou oferecer também ração, oferecer sal mineral, que tudo isso entra naquela dieta balanceada, né? Que é aquilo que os animais precisam para se manter saudáveis e para desempenhar aquilo que é a sua função. Pode ser um animal de esporte, corrida, de passeio. Mas em linhas gerais, doutor, a gente está falando de animais de grande porte. Muitas pessoas podem pensar, eles são fortes, eles são resistentes. O que não deixa de ser uma verdade, eles são fortes de fato, mas não são invencíveis. Com certeza. E às vezes acontece da saúde não estar muito legal. O animal, que às vezes não tem muita proximidade com o tutor e tudo mais, ele costuma dar algum sinal de que algo não vai bem com a saúde? Sim, assim como os animais de companhia, ele vai mudar principalmente seu comportamento. Então, se a gente está falando de um animal de rebanho, um equino ou um bovino, ele vai ter a tendência de se separar do rebanho. Você vai observar, se ele tiver, né, na sua rotina normal, que ele vai estar com um caminhar mais lento, ele talvez não busque pelas mesmas fontes de alimento, ele queira ficar mais recluso, deitado na sombra. Se eles estiverem com algum sinal de dor, ele pode alterar, né, a sua marcha, a forma de caminhar. Ele pode ficar, por exemplo, os equinos olhando para o flanco. Então tudo isso são sinais, ou cavando o chão. Então tudo isso pode ser um sinal de que o seu animal está passando por algum processo de estresse, algum processo de dor. Então é preciso ficar em observação. E aí não vai ser qualquer profissional que vai conseguir cuidar desses animais, tem que ser um veterinário especialista em grande porte. Sim, as pessoas elas têm a tendência de imaginar, como você falou, que só porque o animal ser um animal de grande porte, ele é um animal que vai ser mais resistente. Na verdade, e às vezes eles buscam, né, informação, por exemplo, em casa de ração, ou informação com um vizinho ou com algum outro produtor. Não tem problema você conversar com seus colegas,
colegas, com seus vizinhos, mas sempre que a gente estiver tratando de saúde, de animal, a gente vai precisar buscar o médico veterinário. Então, precisa estar em contato para saber se precisa fazer um exame complementar, se vai precisar fazer algum outro tipo de avaliação e qual que é o melhor tratamento, né, para aquele que o animal está passando. E precisa ter uma rotina do tipo levar, sei lá, a cada 6 meses ou 1 ano, ou levar ou trazer, né, o veterinário até a propriedade para dar uma avaliada, ou fazer exames periódicos, essa rotina é importante? Sim, é muito importante. Novamente, vai depender do tipo de animal que a gente está trabalhando. Mas, por exemplo, em equinos, é legal que tenha que seja realizado um casqueamento preventivo para evitar que esse animal tenha lesões no casco. É legal que ele faça um acompanhamento odontológico, assim como o ser humano, uma vez por ano, para que ele possa, né, ter sempre a dentição saudável. Se a gente estiver falando de bovinos, é importante a gente se atentar ao calendário anual de vacinação. Então, esses animais eles precisam ser vacinados por raiva, mas a gente precisa também tomar alguns cuidados, como o controle de verminoses, de ectoparasitas, carrapatos, moscas. A gente também precisa avaliar principalmente aqueles animais que estão voltados para a reprodução, né? Nas estações de monta, se aquele animal está apto ou não a se reproduzir, está gestante ou não. Se tiver gestante, quando vai parir? São vários pormenores, né? Vacinação, um ponto interessante que você tocou, é só para bovino? Não, os equinos também têm a sua vacinação obrigatória e cada estado, é legal você perguntar isso, Thiago, porque cada estado ele vai ter uma legislação um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, os bovinos eles já não precisam mais ser vacinados de aftose, mas existem outros estados que ainda precisam. Então, se você tiver em uma diferente localidade, você precisa seguir aquela vacinação obrigatória. Então, a raiva é obrigatória. Para quem trabalha com bovinos leiteiros, né, a brucelose é uma vacinação obrigatória também para bezerros. Os equinos, eles, quando precisam ser movimentados, além da vacinação de raiva, ele precisa ter um controle de algumas outras doenças infecto-contagiosas, como a AIE, que é a anemia infecciosa equina. Então, cada espécie vai ter uma diferenciação, mas a vacinação, sim, é muito importante. Cada espécie vai ter uma regra diferente. Com certeza. Eu que não vou embora daqui sem um registro do lado de uma vaca, gente. Primeira vez que vaca aparece no Galeria Pet. Vamos fazer um registro para nossa galeria, pode ser? Pode ser. Vamos fazer uma foto aqui então, ó. Muito legal, né? Ver esses animais aí, ó, recebendo todo o carinho, todo o cuidado que eles precisam e que eles merecem também. Obrigado pela participação aqui no programa, pessoal. E olha, vale a pena a gente ressaltar que desde 2017 está proibido por lei o uso de veículos de tração animal como charretes e carroças aqui em São José dos Campos. A intenção é justamente essa, combater os maus tratos e garantir que os animais de grande porte não sejam explorados. É uma medida que vale para a cidade toda, tanto para a área urbana quanto para a rural. Mas tem algumas exceções, tá? Como, por exemplo, eventos culturais ou religiosos, desde que autorizados pelo poder público e com condições adequadas para os animais. Quem for pego descumprindo a lei pode ter o animal e o veículo apreendidos, além de receber multa. Os bichos resgatados são encaminhados para abrigos ou então para entidades de proteção. A ideia é bem simples, pessoal, proteger os animais e, claro, incentivar os meios de transporte mais humanos e mais modernos. A conexão entre humanos e animais de grande porte vai muito além da função que eles desempenham no trabalho ao longo da história, viu? Cavalos, bois, outros herbívoros também foram todos parceiros fundamentais na agricultura, no transporte e até no entretenimento. Aliás, fala a verdade aqui, ó, este bode tá servindo entretenimento. Olha ele aqui, ó, pedindo comida na janela da fazenda onde ele mora. Olha que cara de pau, gente. Parece até que tá num drive-thru pedindo um lanche. E aqui, ó, estas vaquinhas, minha gente, olha só como é que elas reagiram quando começou a nevar. Elas foram esticando a língua assim, ó, para fora da boca para tentar pegar e sentir o gostinho também dos flocos de neve. Lindas demais. Muita gente vê esses animais como membros da família de verdade, né? Porque eles são afetuosos, inteligentes e por isso são capazes, sim, de desenvolver laços profundos com quem cuida deles. Agora se liga aqui, ó, nestes três, são a Mandala, a Piloa e o Teodoro.
3 lhamas que vivem super bem juntas num sítio. São um xodó da família. Vamos conferir mais? Minha gente, para a gente conseguir colocar a mandala aqui durante a entrevista, a gente teve que comprar ela com comida, ó. Então vocês não ligam não que ela vai ficar aqui despachadona na nossa frente, mas tá tudo bem. O importante é que tem comida, tem espaço gostoso, ela vive bem aqui no seu sítio, não é, Anderson? Graças a Deus. E não vive sozinha. Ela atualmente tem outros 2 irmãos, mas você já teve uma outra lhama que morou aqui antes também, Sim. que era o seu primeiro, o Alfred, não é isso? Da onde surgiu essa ideia de ter lhama, cara? Que não é um bicho tão comum da gente ver por aí, né? Na verdade é um desejo de criança já, né? E quando aconteceu da gente ter que desfazer de uma ovelha que a gente tinha para o enchimento das bonecas da escolinha, a primeira opção era a lhama, que era um bicho bem dócil, bem tranquilo, dá para usar a lã dela. Elas são bem carinhosas, então a gente já aproveitou e correu atrás de lhama, né? Foi pesquisar mais sobre o animal, né? O Anderson comentou aí a respeito de uma escolinha, que na verdade ele, a família, eles têm uma escolinha mesmo que funciona aqui no mesmo terreno da casa dele, e onde vocês usam uma pedagogia muito específica, que é a pedagogia Waldorf, né? Explica para mim um pouquinho melhor o que é. A pedagogia Waldorf, ela é uma forma de introduzir a criança, o ser humano, na verdade, junto com a natureza e os animais, né? É para poder deixar bem claro que a gente não está num planeta sozinho. A gente está aqui com todos esses seres vivos, então é o desenvolvimento humano que a gente busca nas crianças e na gente, né? E aí vocês utilizam algumas coisas que vêm da natureza, inclusive de origem animal, para ter esse contato com as crianças. No caso das lhamas, vocês usam a lã, como usava da ovelha antes. Isso, a gente usa a lã dela para fazer os enchimentos dos bonequinhos. Mas a lhama, quando é filhote, na época que eles estão menores, né? Quando da cria, eles sobem para a escola, eles participam das aulas, eles ficam lá juntos, então muito legal isso. Faz uma brincadeira toda juntos. A gente foi muito criticado no começo por ela ser um bicho muito peludo e talvez sofreria aqui, enfim. Aí na verdade não, a gente foi entender que ela é um animal que está nos três climas, vamos dizer assim, muito frio, médio ou uma parte muito extrema de calor também. E aqui no nosso caso, a mandala principalmente, ela já é bem adaptada, porque os tataravós dela já são daqui já. Então já tá bem brasileirinha a bem mandala brasileira. já. Agora, Anderson, você falou que teve gente que criticou porque é um animal muito peludo, então tem essa preocupação também com o pelo do bicho. É algo que você já levou, inclusive, adiante para um outro patamar, porque uns tempos atrás o Anderson, inclusive, ficou bem conhecido na internet justamente porque ele levou uma lhama para o pet shop. Isso, eu levei o Alfred na época. É aí que tá, a gente levou porque a gente precisava da lã, né? Sim. Era uma época de calor, tranquilo, só que não cresce tão rápido. Sim. Chegou no mês de junho e julho, a gente teve que botar um cobertor, né? Porque a gente tinha frio. Vocês foram encontrar uma alternativa. Exatamente, então a gente fez uma capa para ele, que a gente colocou o cobertor, encaixava nele, que assim ele ficava quentinho. Dormiu ali no rancho, pelo menos uns 5, 6 dias até o frio melhorar, ele acostumar. Mas não é necessário levar no pet shop. A gente levou porque a gente precisava da lã. Por um cuidado a mais. Na verdade, o que acontece? As lhamas, assim como os outros animais que eles têm aqui no sítio, são pets, né? São animais de estimação. Eles fazem parte do sítio mesmo. Fazem parte da família. Da família né? do sítio, né? Como é que é cuidado com eles? Você tem rotina de visita de veterinário? Tem algum tipo de procedimento que você repete com certa frequência? Foi bom você lembrar. A gente acabou fazendo um curso técnico de veterinário, eu e meu filho, para poder mexer com elas. Olha que A gente já sabia um pouco sobre animal de grande porte, mas ela era uma curiosidade, né? Sim, era uma novidade, Uma novidade, Daí a gente aprendeu bastante coisa. A gente tem uma rotina com elas todas, de 28 dias a gente faz um vermífugo nela, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que faz todo mês mesmo, não pode deixar de fazer. Olha que interessante. E o restante é mais um cuidado assim mesmo, de olhar o casco, olhar os dentes, que você viu que são bem grandões, né? Mas é mais para poder uma prevenção. Não dá trabalho nenhum, tipo, não dá carrapato, não berne é uma coisa muito difícil, que é essas coisas mais comuns do animal de grande porte, peludo, né?
Então ela é bem tranquila. É um animal assim que eu falo que ele é mais fácil de lidar do que um cachorro. Sim. A única coisa de defesa deles é o guspe, né? Sim. Eles fazem isso. Se sentiu acuado, ele vai querer cuspir, mas é uma coisa assim que quase que não acontece. Eles são muito tranquilos. Olhando os seus animais, pode ter muita gente que vai pensar, poxa, eu quero também, nossa, quero ter uma lhama. Dá pra todo mundo ter ou não é tão simples assim? Ó, simples é, só que você precisa de um espaço. Sim. Então, se você tem um espaço de 1000 metros quadrados, você consegue ter um casal de lhamas ali. Mas tem que ser um espaço de 1000 metros quadrados com pasto. Sim. Não 1000 metros quadrados, né, com cimento, com uma grama específica. Não, é um pasto. Sim. Então você deixa elas circulando e vai viver tranquilo. O engraçado é que assim, 1000 metros quadrados parece pequeno, né? Mas elas nomeiam os lugares. Então é um lugar para fazer um cocô e um lugar para fazer o xixi. É ali o resto da vida. Né? E o resto é só pastagem. Pois é. Bom, pessoal, lhama, só tirando dúvida, é sim considerado um animal doméstico no Brasil, então você não precisa de nenhum tipo de autorização especial do IBAMA, por exemplo, para você ter na sua casa, na sua propriedade, mas é lógico, como o Anderson bem enfatizou, você precisa oferecer para esse animal boas condições. Um bem-estar para ele, né? É um bem-estar, seja uma lhama, um cachorro, um gato, qualquer espécie que você vai levar desde que domesticada, você vai ter que ter esses cuidados. Você fez isso, vai ser um pet para a vida toda. Para a vida toda. Um amigão. É questão que dura, na natureza, 20 anos. Com a gente, está capaz de chegar nos 25, 26. Ou seja, vai passar um bom tempo da sua vida aí com excelentes melhores amigos e com lã boa. Lã boa. Como é que devem ser os cuidados de higiene? Não só com lhama, mas com cavalo, com boi, com esses bichos de grande porte todos. Quando a gente pensa em produção, a gente volta naquela questão do ambiente, né? Então, por exemplo, se eu tiver um ambiente que estiver muito sujo, muito úmido, ele pode favorecer o desenvolvimento de algumas doenças. Sim. Então vamos pensar que a gente está trabalhando com bezerro. Se a gente deixar ele em um ambiente recluso, só com sombreamento, que não bata sol, ou que tem acúmulo de dejetos, né, de fezes, de urina, isso vai favorecer a presença de doenças. Um outro cuidado que a gente precisa ter é sempre com os cascos dos animais, sejam eles animais bioangulados ou não, seja bovinos ou equinos. Sim. Então a gente precisa ter uma rotina de manutenção, né, desse casco, de limpeza do casco, de fazer uma correção, porque assim como a nossa unha, eles crescem também. Então seria assim um cuidado de saúde que também pode estar relacionado com a higiene. Geralmente, animais de produção, a gente não precisa tomar muito cuidado em relação a banhar esse animal ou tentar deixar ele mais limpo. Os equinos não. É importante a gente sempre fazer uma ducha nesses animais depois deles fazerem um exercício físico ou deles transpirarem demais. É importante a gente colocar isso na nossa rotina também. E cuidado também com a crina, né, dos equinos, com a crina e com a cauda. Então sempre ter uma rotina de escovar essas crinas para não embolar o pelo, embolar os pelos da cauda também. É uma rotina que a gente tem semanalmente que fazer. E a gente tem a medicina veterinária muito avançada hoje em dia, né? Falando de exames, a gente comentou no último bloco, né, a importância da rotina, acompanhamento veterinário, mas existem exames periódicos ou de repente alguns outros cuidados específicos que precisam ser constantes? Sim, é importante a gente, principalmente se é um animal atleta ou um animal que seja ele de companhia, que a gente faça pelo menos um exame anual, né? Fazer uma avaliação, um exame de sangue para saber como que está a saúde desse animal. Um check-up. Um check-up geral. Quando a gente fala de animais de rebanho, a gente não vai fazer isso especificamente. Geralmente a gente faz um levantamento. Então eu estou suspeitando que tem uma doença presente no meu rebanho, eu vou pegar ali 10% daqueles animais e vou investigar se pode ser uma causa infecto-contagiosa ou não. Se é um animal só, eu vou fazer somente daquele animal. Mas é legal a gente fazer esse tipo de exame. E a veterinária está realmente muito avançada. Então, por exemplo, aqui na nossa universidade, a gente trabalha já com endoscopia, a gente faz radiografia digital, nós trabalhamos com ultrassonografia. Então, todos esses exames que a gente tem na medicina, eles também existem na medicina veterinária. A ultrassonografia que, inclusive, ajuda no caso de quem tem criação em casa, né? De repente, você está criando, o cavalo, a égua está prenha, vai nascer um putrinho. É legal ter esse acompanhamento também para ver se está tudo certo com o bebê. Isso, e essa é uma área que tem crescido muito, né, na medicina veterinária. E o acompanhamento ele é realizado da mesma forma como o ser humano. Então, a gente consegue avaliar o tamanho, saber se o embrião está saudável ou não, contar os batimentos cardíacos, saber estimar, né, qual que é o tamanho, a partir do tamanho daquele embrião, quanto que vai ser o parto provável. A gente consegue até fazer sexagem, assim como a gente faz em seres humanos. A gente consegue descobrir o sexo
dos potrinhos ou dos bezerros antes de eles nascerem. Muito legal isso. Aqui em São José dos Campos, existe então essa clínica veterinária e escola que fica aqui dentro da Univap, no campus Urbanova, que é um espaço acessível para a população. Quem tem um animal de grande porte e quiser uma orientação, um acompanhamento, como é que encontra vocês? Como é que é o caminho? Tiago, aqui a nossa clínica, ela trabalha durante o horário comercial nos dias de semana, né? É claro que quando a gente vai falar de animal de grande porte, às vezes a gente precisa internar o animal, então a gente acaba ficando com esse animal para tratamentos intensivos. Mas o tutor ou o produtor que quiser ou que precisar entrar em contato conosco, ele pode nos procurar através do telefone. Sim. Então a gente marca a consulta, ele traz o animal e o animal é atendido aqui, os exames são realizados ou coletados aqui mesmo. E ele pode nos buscar também no Instagram. Então se vocês buscarem lá no Instagram Cevette Grandes Animais, vocês vão encontrar. Tem o logozinho, né, do Cevette, e a gente vai postando sempre novidades, o que está acontecendo na rotina. A gente dá algumas dicas também de saúde, de criação dos animais. Então é legal acompanhar que tem bastante informação. Sim, com acompanhamento constante quando o animal está aqui e com toda a estrutura necessária. Tem até centro cirúrgico. Sim, nós temos o centro cirúrgico, né, de referência, então nós já estamos trabalhando há algum tempo já com cirurgias, sejam cirurgias eletivas ou cirurgias que são necessárias para algum tratamento. E a nossa equipe ela é muito bem selecionada, uma equipe muito bem estruturada. Sim. São profissionais de referência que podem, né, atuar em cada campo de especialidade. Primeira vez, hein, minha gente, que a gente mostrou lhama aqui no programa, né? Então é claro que eu fiz algumas fotos aqui para nossa galeria. Eu amei. Obrigado pela participação, pessoal. E antes da gente encerrar o Galeria Pet, tem participação de quem assiste o programa. O primeiro é este cara aqui, ó, o Querubim, o cavalo da Renata. Ela queria tanto, mas tanto ter um cavalo que quando viu o Querubim, não aguentou, minha gente, levou. Hoje ele vive num espaço amplo com bastante natureza ao redor e sempre faz longos passeios com a Renata. Eles são realmente uma dupla imbatível, né? Aqui, ó, a Letícia, ela também tem alguns animais de grande porte em casa. Aqui são mãe e filhote. A égua linda teve um potrinho que chama Amendoim. A filha da Letícia, a Larissa, adorou essa novidade aqui, ó. A carinha dela na frente dos cavalinhos. Linda demais. Mas tem também o outro alazão da família, que é este cara aqui, ó, o Paçoca. Aliás, o Paçoca é uma figura, minha gente. Dá uma olhada aqui, ó, nele fazendo careta na foto. Bom demais, né? E tem ainda a vaquinha da família, que é esta, a Dulce Maria. Uma gracinha, né? Toda meiga ali no curral, ó. E pra fechar por hoje, prepare-se para uma surra de beleza. Aqui, ó. A Linda e a vaca de estimação dela, a Mocha, são verdadeiras modelos fotográficas, minha gente. Olha só, que fotos maravilhosas. A Mocha, ela é tratada a pão de ló, viu? Recebe do bom e do melhor todos os dias. Fez até fotos pra book. É mole? Tudo de bom pra vocês duas sempre, gente. Bom, galera, por hoje é só. Até o próximo Galeria Pet. Tchau.